que a gente possa curtir esse momento que a igreja está vivendo, tá bom? Vamos lá para o nosso sermão, então. Peço que você abra a sua Bíblia. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de mensagens Encontros que Transformam. Estamos hoje no sermão de número 6. Eu preguei 3, depois o pastor Eliseu pregou 1. Semana passada eu preguei o 5º, agora o 6º. E assim a gente continua. Semana que vem eu prego mais 1. Depois, na outra semana, o pastor Eliseu. E assim a gente vai sucessivamente se organizando para dar continuidade na série, tá bom? Então, hoje a gente vai ver mais um encontro que Jesus teve, dessa vez com um homem chamado Bartimeu. Cego Bartimeu. Esse texto ele está em mais de um dos evangelhos, né? Eu gravei ele e conheci ele a partir de Mateus, capítulo 8, mas a gente vai ver ele em Marcos, capítulo 10. Então, peço que você abra a sua Bíblia. Marcos, capítulo 10. Versículo 46 até o 52. É uma história curta, mas, como eu sempre digo, cheia de detalhes, cheia de nuances, uma história muito gostosa de ler e de ensinar e de aprender. Marcos capítulo 10, versículo 46 até o 52. Todo mundo abriu? Vamos ler juntos. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Versículo 47, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Vamos orar mais uma vez e pedir que Deus nos ajude, então, a caminhar pelo texto e aprender lições poderosas essa noite. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse texto, obrigado por essa história e obrigado por essa série que temos feito, analisando as histórias e os contatos que o Senhor teve com pessoas e a transformação que isso tem gerado na vida delas. Pedimos que o Senhor gere a mesma transformação na nossa vida em nome de Jesus e que nós possamos ser ajudados, abençoados e transformados por Ti nessa noite, sempre para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, no 47 e 48, o texto vai dizer que quando ele viu Jesus, ele começou a gritar, né? E ele gritava, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas diziam: chega, não incomoda, para de gritar. E ele gritava ainda mais, o texto vai dizer ainda mais, né? Ou seja, ele não se permitia ser oprimido, mas ele gritava ainda mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqui então o nosso primeiro ensino da noite é: lute por aquilo que você precisa de Deus. Lute por aquilo que você precisa de Deus. O ponto então para mim é que havia algo impedindo ele de alcançar aquilo que ele almejava. Então ele passa a fazer aquilo que estava ao alcance dele para que ele pudesse chegar naquilo que ele queria. Ele passa a gritar e a gritar e a gritar, porque ele não enxergava Jesus, né? Ele não sabia se estava na direita, na esquerda, na frente, atrás, longe ou perto. Ele só gritava, dizendo: eu estou aqui, olha para mim, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que o Senhor me socorra. Então ele estava lutando por aquilo que ele precisava de Deus, por aquilo que ele queria de Deus, por aquilo que ele buscava para a vida dele e para a história dele. Isso me faz, obviamente, pensar em nós, né, em como aplicar isso para a nossa vida. Primeira coisa que eu penso é em sonhos, né? Tenho certeza que, se eu perguntar para você, você tem algum sonho? Se não um sonho, talvez você almeja alguma coisa, né, que seria um passo abaixo do sonho.
Um passo mais abaixo ainda, você pelo menos gostaria de alguma coisa. Talvez você queria alguma coisa. Talvez seria bom se tivesse alguma coisa. A gente vai diminuindo, mas de qualquer forma a gente sempre quer e a gente sempre precisa de alguma coisa. Eu tenho certeza que eu dissesse, faça uma lista que Deus vai te dar agora, você conseguiria bem rápido. E pode passar por coisas óbvias e bobas, pode passar por coisas profundas, pode passar por dores, pode passar por doenças, pode passar por conversão de pessoas chaves da nossa vida, pode passar por melhoras em relacionamentos, pode passar pelo nosso próprio corpo, pode passar por tudo. Nós temos coisas pelas quais nós gostaríamos de lutar, coisas que nós almejamos, né? Eu peço que você abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 16, versículo 1 a 13. Eu quero correlacionar os dois textos usando esse texto de Provérbios. Esse é um texto, como às vezes eu uso a expressão, formador de teologia, né? É um texto que é bom que você grave, que você relembre, que você cite para si mesmo, que você volte quando você precisa, que é o texto de Provérbios 16, de 1 a 3. Provérbios 16, de 1 a 3. Ele vai dizer assim, ao homem pertencem os planos do coração. Né? Em outras versões diz, o homem pode fazer os seus planos. Mas do Senhor vem a resposta da língua. Né? Ou seja, mas é o Senhor quem dá a resposta final. E ele vai dizer, todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, ainda sobre o 2, né? Nós temos ótimas ideias, e nós dizemos, Deus, eu tenho certeza que isso é bom. Mas Deus é quem vai fazer essa avaliação, e que bom que Ele faz essa avaliação, porque Ele é justo, fiel, poderoso, e Ele consegue enxergar coisas que nós não enxergamos. Eu penso que Deus é um estrategista, né? Essa semana... Raquel, não te contei, né? Mas vou contar. Semana passada nós viajamos, eu esqueci de falar isso até aqui no sermão, né? Nós estivemos em Gramado por 3 noites e com a equipe ministerial. A gente foi começar a escrever a missão, a visão da igreja, os valores, botar isso no papel. Né? Isso faz parte do projeto que eu falei para vocês, que em 2025 nós buscaríamos indicadores para encerrar nossa revitalização e em março do ano que vem poder encerrar essa etapa e ir para uma próxima etapa, né, onde a gente se autodenomina uma igreja pequena, razoavelmente saudável, mas que não está mais estrangulada a ponto de fechar com uma revitalização. Resumindo, então a gente estava lá em Gramado, e aí a Raquel falou que o Duolingo agora tem o xadrez, né? E aí eu sempre joguei xadrez, desde os meus 7 anos, quando eu aprendi na Casa de Cultura Mário Quintana, lá em Porto Alegre. E na época, quando você disse, eu falei, não, né, não estou muito interessado, só que eu me viciei. Depois eu fui para o xadrez, e aí eu cheguei. Eu estou em primeiro lugar no meu campeonato com 4.500 de experiência, então não sei quem faz Duolingo, mas é bastante coisa. Estou lá isolado em primeiro. Já joguei mais de 100 partidas essa semana. E como eu sou muito intenso, né, muito intenso, essa é uma característica boa e ruim em mim ao mesmo tempo, eu baixei um segundo aplicativo, que é o maior aplicativo do mundo de xadrez, que é do site chess.com. Comecei a jogar. Ontem eu fui para mais um nível de intensidade, mas eu só assinei o teste gratuito, né? Minha querida esposa não me abençoou de pagar mensal, porque é R$54. Mas o aplicativo ele tem análises das suas jogadas e das suas partidas, então ele é bem bom, vale muito a pena, né? A gente vai conversando sobre isso. Mas aqui eu sou igual criança, eu me empolgo e depois eu paro e aí eu fico pagando, mas tudo bem. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o xadrez, caso você nunca tenha jogado, vamos jogar, é bem divertido. E caso você tenha jogado, você sabe o que eu estou dizendo. O xadrez ele é um jogo, deixa eu achar a palavra certa, ingrato. Porque você está indo bem, você pensa que você vai ganhar, e aí você faz uma jogada que você pensa que você é o novo Kasparov, né, que foi um dos maiores campeões que já houve na história, e aí você lança lá um bispo no canto, e quando você menos espera, você perde sua dama, né, que seria a peça mais valiosa do jogo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu tenho sofrido no xadrez, porque como eu sou um pouco agitado, eu acabo jogando rápido, e aí ele tem um cronômetro, né, que vai passando quando você joga uma partida online, e eu não vejo assim muito longe da onde eu estou, né, aquela ponta lá do outro lado do tabuleiro. E acontece que eu perco jogadas bobas e na última partida eu perdi minha dama. Eu fiquei bem chateado, né? Porque você perde ranking quando você perde. E aí, voltando ao nosso sermão, é exatamente isso que acontece na nossa vida, né? A gente fica muito focado naquilo que a gente quer. A gente diz, Deus, é exatamente isso que eu preciso.
mas o versículo 2 diz que todos os caminhos do homem lhe parecem puros, né? Ou todas as jogadas do homem lhe parecem inteligentes, né? Mas é o Senhor quem avalia o espírito. Então é Deus quem sabe aquilo que nós precisamos. Então a nós cabe sim esse grito de socorro, esse grito de pedido, de desespero, ou um grito tranquilo dizendo: Deus, me ajuda, sem desespero, depende da etapa da vida em que estamos. Mas Deus é o único que consegue enxergar todo o tabuleiro para dizer: olha, essa jogada não é inteligente. E é muito legal quando você joga contra o computador, no caso, e ele te deixa voltar, ele diz: olha, você fez uma jogada ruim. É triste quando ele diz isso, né? Às vezes diz: você não quer voltar e tentar de novo? E graças a Deus, Deus ele permite que a gente faça isso, diz: ó, volta que isso daqui não está fazendo sentido. Voltando para o texto, então é isso, nós podemos ter os nossos sonhos do coração. Esse texto, para mim, ele foi uma segunda história, né? Quando nós, antes de virmos para cá, quando nós estávamos orando por uma igreja, a gente entrou numa crise teológica que é: Deus nos manda para uma igreja ou nós escolhemos uma igreja? E nós então oramos e dissemos: Deus, a gente não sabe o que a gente faz, se a gente pode escolher uma igreja ou se o Senhor vai escolher para nós. E nós então estávamos na pior situação possível, que é a do silêncio, a do escuro. Nós tínhamos tido muitas sondagens, mas nenhuma era para aquilo que nós gostaríamos. Algumas com salários muito altos, outras com salários muito baixos, mas nenhuma encaixava naquilo que a gente sonhava. E aí um dia a gente disse: ok, o que a gente faz agora? E graças ao bom Deus, ele nos deu esse texto. E aí então a resposta que ele me deu e que eu dou para você é bem simples: você pode sonhar com aquilo que você quiser. Mas ele diz que a resposta final vem de Deus. Então esse seria o meu melhor ensino nessa noite, nesse momento, sobre isso. Você pode sonhar. Você pode escrever a sua listinha. Nós escrevemos uma lista. E eu não sei se dá para publicar essa lista, são coisas bobas, coisas pessoais, mas teve alguma coisa que não foi cumprida da lista, você lembra? Ela era, assim, coisas muito profundas e coisas muito simples. Eu vou citar duas coisas, tá? Nós gostaríamos de morar... 3 coisas. A gente morava em Porto Alegre, né? Então a gente gostaria de morar numa cidade que fosse próximo de um aeroporto. Porque nós temos um estilo de vida urbano, a gente não gostaria de se isolar, né, numa cidade pequena, zona rural, etc. A gente queria poder ter acesso ao mundo, né? Se a gente quisesse pegar um voo sem ter que andar 6 horas de ônibus para pegar um voo. E hoje, todo mundo sabe, a gente está a 9 minutos do aeroporto daqui da igreja. Nós gostaríamos de morar numa cidade média. A gente disse: Deus, chega, né? Eu morei em Porto Alegre a vida inteira, 1,5 milhão de habitantes, Curitiba 2 milhões, São Paulo 16 milhões. Eu morei em São Paulo 1 ano. E aí a gente disse: vamos achar um lugar intermediário, né? Com no mínimo 200 mil habitantes, mas, né, que não seja muito grande. Canoas tem 350 mil habitantes. E a terceira coisa, essa parece boba, mas ela faz parte exatamente da aplicação dessa teologia. Nós, na época, estávamos começando a viajar para Buenos Aires, né, Argentina, no Chile, Estados Unidos, e a gente tinha conhecido uma rede de café chamada Starbucks, que hoje no Brasil é muito famosa, né, mas antes não existia. Aqui na região sul só tinha no eixo Rio-São Paulo, tinha quase 100 restaurantes naquele eixo dos 2 estados, mas nenhum fora. E a gente só conseguia tomar esse café quando viajava. E aí a gente disse: Deus, a gente queria morar numa cidade que tivesse um Starbucks. E aí eu não sei se não foi tu, Henrique, que mandou para nós na época a notícia, né, ou se foi você que mandou, mas logo que a gente veio morar aqui, acho que não passou um ano e meio, né, e o Park Shopping abriu um Starbucks, que ok, quem já foi viu que é um quiosque deplorável, né, com 8 lugares, então assim, não é lá uma coisa assim. Mas para nós, né, a gente deve ter ido o quê? 2 vezes ali, né? Mas para nós, na época, foi Deus, assim, sendo muito carinhoso e dizendo: ó, lembra as coisas que vocês sonharam e listaram? E claro, né, a gente não deixou de vir. Quando foi convidado, disse: ó, a gente não tem Starbucks em Canoas, então a gente não vai, né? Mas a gente viveu isso e foi muito gostoso, né? Porque quando abriu, foi como se Deus dissesse: ó, fechei a lista de vocês, vocês estão no lugar certo, podem ficar em paz. Então, para a gente encerrar esse primeiro raciocínio, você pode sim gritar para Deus as coisas que você precisa, mas apenas eu peço, né, e eu ensino: faça isso de acordo com esses 3 versículos de Provérbios, capítulo 16, versículo 1, 2 e 3. E caminhando mais um pouquinho, a gente tem aqui 2 aspectos, né? Primeiro, a gente luta por aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer, mas também tem um segundo aspecto, são coisas que Deus já nos disse, que Ele mesmo já indicou.
E aí, eu quero que você leia comigo Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios 2:10. 2:10. Ele vai dizer, porque somos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Então esse texto ele é só um pequeno lembrete para a gente encerrar esse primeiro ponto de que nós muitas vezes lutamos por coisas que nós gostaríamos, que nós oramos, que nós queremos, mas lembre-se que Deus ele tem um outro viés da história, que é as coisas que ele gostaria para nós, as coisas que ele quer, as coisas que ele indica para nós. E aí, por isso, a importância desse equilíbrio das duas coisas. Aquilo que nós pedimos, aquilo que nós queremos, né? Provérbios 16:1, você pode buscar, mas é Deus que dá a resposta. E, em segundo lugar, a gente entender que sim, há coisas que o próprio Deus sonhou e almejou para nós, e a gente vai, então, buscar essas coisas em nome de Jesus. Amém? Encerramos, então, essa primeira etapa, continuamos caminhando no texto, vai para o versículo 49, volte para o texto base, Marcos capítulo 10, versículo 49, e eu quero ler, então, o segundo ensino com você. A gente vai ler o 49 e o 50. Então, a gente viu que o Bartimeu, ele gritou, né? Ele não estava nem aí para as pessoas, ele disse, eu preciso de ajuda, não me importa, eu vou chamar. Então, Jesus parou e chamou ele. O texto vai dizer que ele diz para ele, ânimo, levante-se, né? Chamaram ele, falaram, ânimo, levante-se, Jesus está chamando você. E o versículo 50 vai dizer que, lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Então ele fez três coisas, né? Jogou a capa para o lado, pôs-se em pé e, não vou dizer correu, né? Mas foi intensamente em direção a Jesus. Minha segunda observação desse texto, a minha segunda pergunta é: o que você precisa fazer para chegar até Jesus? Pense, obviamente, isso aqui é uma linguagem metafórica, mas pense comigo, o que você precisa fazer para chegar até Jesus? O texto vai dizer que ele lançou a capa, deu um salto e dirigiu-se, né? Três ações. O texto dá a ideia de que tudo isso aconteceu muito rápido, né? Obviamente, ele levantou, jogou tudo para o lado e foi. Ou seja, ele queria ser curado, ele queria esse encontro com Jesus na esperança da cura para os olhos dele, ele queria esse toque de Jesus milagroso. Porém, tinha gente repreendendo ele, pedindo para ele ficar quieto. Quando Jesus, então, chama ele, ele faz o que estava ao seu alcance, o que estava, né, onde ele conseguia. Ele falou, o que eu consigo fazer é gritar, o que eu consigo fazer é ir em direção, já que me chamou. Então, fica uma pergunta. O que você precisa fazer para chegar até Jesus? No caso dele, foi jogar as coisas longe, caminhar em direção a ele. Minha pergunta é, no seu caso, o que falta? E aí aqui uma pergunta-chave, né? O que está te impedindo de ver Jesus? Note que essa é uma pergunta, vou usar o termo subjetiva, né? Ela não tem resposta A, B, C, D e E. É uma pergunta que você precisa responder. E essas perguntas abertas, elas são importantes para que você, quando me ouve, você possa me ouvir junto com o Espírito Santo e possa, me ouvindo, dizer, Deus, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor está querendo dizer com essa pergunta? O que essa pergunta quer dizer? O que me falta para chegar até Jesus? O que está faltando? E aí você precisa responder essa pergunta. E eu vou ser bem claro com você, não é nada físico que a gente está falando. A gente está falando de espiritualidade. Porque a Bíblia vai dizer que na morte e ressurreição de Jesus, o véu do templo foi rasgado, né? E nós temos agora um acesso direto ao Pai. Só que a Bíblia também diz, lá em Isaías 59, 1 e 2, que são os nossos pecados que nos afastam de Deus. Então essa é a pergunta, o que você precisa fazer para chegar até Jesus? O que está impedindo você de ver Jesus? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1.
2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. O texto diz: amados, visto que temos essas promessas, né, ele está citando o capítulo 6, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Purifiquemo-nos, né? Ou seja, a gente limpa, a gente se livra de tudo aquilo que contamina tanto o nosso corpo como o nosso espírito. Então essa pergunta, como eu disse, ela é aberta e só você pode fechar ela, você pode cravar ela, dizendo, ó, no meu caso é isso. E não se preocupe, você não precisa responder isso para mim. Você não precisa responder isso para quem está do seu lado, né? Semana passada eu brinquei com a dinâmica. Imagina essa dinâmica. Vire para a pessoa que está do seu lado e conte seu pior pecado para ela e ore com ela. Isso não daria certo nem num casamento. São coisas que nos incomodam, mas são coisas que precisam ser colocadas diante de Deus. Porque, como eu disse, o véu se rasgou, nós não estamos mais agora presos a um aspecto religioso, nós podemos chegar direto até Deus e dizer, Deus, eu preciso de ajuda. O que está me impedindo de ver o Senhor é... E, gente, essa lista ela é muito grande. E ela, como eu disse, ela é subjetiva. A resposta ela vai vir da sua vida. Eu não tenho como te dar exemplos. Você precisa orar agora, enquanto você me ouve. E dizer, Jesus, o que está me impedindo de ter um encontro que transforma contigo? O que está me impedindo de... E aí você põe 2 pontos. O que está atrapalhando a nossa jornada? O que está me atrapalhando de chegar mais pertinho de você? Vou dar 2 ou 3 exemplos, né? O primeiro deles pode ser a nossa mente. Caso você nunca tenha pensado nisso, mas todos os pecados, eles nascem primeiro onde? Na mente. Eles chegam através do corpo físico, né? Eles acontecem através do corpo físico, mas eles nascem na mente. Talvez 90% deles saem pela língua, naquilo que a gente fala, mas eles nascem na mente, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente pensa, no ódio que a gente sente, na raiva, nas vontades, nas lascívias, né? Os desejos pecaminosos sexuais, está tudo na mente. Começa ali. Então ele está dizendo, contamine o corpo e o espírito. Então, a primeira coisa, a mente, né? Filipenses capítulo 4, versículo 8, não precisa abrir, né? Mas é um texto que ele vai dizer assim, ó, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama. Olha que lista grande. Ele fala, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Nessas coisas. Então, todas as outras tire da sua vida, porque elas vão prejudicar a sua e a minha vida. Nossa mente é onde nasce toda a bagunça que nós geramos na nossa própria vida. Em segundo lugar, né, eu sempre preciso voltar nesse aspecto, o uso do tempo. Né? Enquanto isso não estiver muito bem na nossa vida, sempre vai ser uma batalha. Como nós usamos o nosso tempo. Então, o que há de tão importante no nosso dia que impede a gente de estar com Jesus, de ler a nossa Bíblia, de crescer espiritualmente. E ao final do nosso tempo aqui de sermão, quando a gente for orar, nós vamos fazer de novo aquele desafio de começar a Bíblia de novo amanhã. Não estou presumindo que você não está lendo. Se você está lendo, eu fico muito feliz. Mas há um grupo aqui no nosso meio que talvez não esteja lendo. E eu quero orar com esse grupo dizendo, Deus, me ajuda e ajude cada um a recomeçar essa leitura. Terceiro lugar, ainda dentro do ponto 2, né, subpontos, o que tem de pecado na sua vida que precisa sair para que Deus possa fluir através de você. Para que seu coração possa estar alinhado com o coração dele. Né? É interessante que, às vezes, quando você ouve isso, pode ser que a gente pense assim, um pecado grave, né? E a gente põe esse termo grave além do pecado, pós a palavra pecado, mas isso não é bíblico. Né? A Bíblia vai dizer sim que existem pecados que levam à morte, mas isso a gente está falando de consequência e não de grau de pecado. Né? A Bíblia fala que o pecado destrói a nossa vida, ponto. Todos eles. Então eu anotei alguns, né? Mas, por exemplo, preguiça, isso destrói a nossa vida. Mas ninguém vai ser taxado assim, aquele monstro. Você não sabe o quanto aquela pessoa é preguiçosa. Ninguém fala isso. A gente associa a monstruosidade com outras coisas. Mas a preguiça ela pode destruir a nossa vida. Ela pode empacar a nossa vida. Ela pode empacar a nossa vida espiritual, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos. A mentira. A mentira é um aspecto que não deve fazer parte da vida do crente. Né? A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira.
Então, a gente diz isso para as crianças, a gente diz isso para nós mesmos, a gente lê isso na Bíblia. Mas quando a gente menos espera, a mentira ela faz parte de, às vezes, alguns aspectos da nossa vida. E aí, se você pergunta, a pessoa diz, não, eu não sou um mentiroso. Talvez você não seja um mentiroso, alguém que vive baseado na mentira, mas permite que alguns aspectos da sua vida a mentira passe, né, por eles. Ela faça uma pequena morada ali. E aí aqui eu cito novamente o texto que eu citei, que é o texto de Isaías 59, 1 e 2. Né? Ele vai dizer assim, ó, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, e seu ouvido não está tão surdo que não possa ouvir. Mas aí no 2 ele diz assim, ó, são as suas maldades que separam você do seu Deus, né? Vocês, né? O povo de Israel, do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Claro que esse texto ele tem um contexto, mas ele é um ensino para nós de que muitas vezes nós queremos estar perto de Deus ou coisas de Deus, mas o pecado na nossa vida, ele barra, ele gera como se fosse um teto, ele impede esse relacionamento de fluir bem com Deus. Eu gostaria que você pudesse refletir sobre esses 3 aspectos que eu citei, né? O pecado, o uso do tempo, como está a sua mente, e que você pudesse entender que todos nós temos coisas que a gente precisa tirar rápido da nossa vida se a gente quer poder caminhar bem e caminhar fluido com Jesus. Amém? Terceiro lugar, continue caminhando no texto comigo, agora no versículo 51, somente no versículo 51. E eu diria que esse daqui é um dos textos mais intrigantes para mim da Bíblia, porque ele é uma pergunta aberta, né, onde Jesus diz o que você quer que eu faça. Claro, uma pergunta muitas vezes óbvia, né? Você está na frente de um cego, você tem todo o poder do mundo e você pergunta para ele o que você quer que eu faça. Aí diz, eu queria que o senhor me arranjasse uma raspadinha, né, para eu ver aqui se eu ganho um carro. Não, eu quero enxergar. Mas a pergunta é por que essa pergunta? Essa é a pergunta, né? Por que essa pergunta? Em vários textos que Jesus ele interage com as pessoas, nós vemos essa pergunta aberta, né? O que você quer que eu faça? E eu sempre reflito sobre ela. Por que Jesus faz isso, né? Por que ele não simplesmente vai lá e diz, ó, eu sei que você está sofrendo com tal coisa. E o que eu gosto de pensar é porque ele quer que nós deixemos claro para ele aquilo que nós precisamos ou o que nós queremos, né? Então, deixe claro para Deus aquilo que você precisa. Deixe claro para Deus aquilo que você precisa. E quando eu digo deixar claro, isso é um pouco diferente do ponto número 1, porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer. A gente não consegue nem parar para orar e organizar. Não sei se você já teve um caderno de oração, um livro de oração, um bloco de oração, um aplicativo de oração, um mural de oração, uma parede de oração. Mas a minha pergunta é, se Deus chegasse para você agora, encarnado em Jesus, como aconteceu 2000 anos atrás, e dissesse, ok, me alcança aqui a lista que eu vou resolver agora. Você teria essa lista? Esses dias conversando com uma pessoa, falando sobre projetos, né? Projetos sociais, projetos missionários, e aí um empresário estava dizendo isso, que quando você chega para essa pessoa, você tem que dizer assim, olha, eu tenho um projeto, eu quero que você me ajude. Aí ele diz, ok, então cadê o projeto? Você diz, não, eu estou articulando, esse projeto está no meu coração, né? Isso não resolve, isso não serve, você precisa apresentar ali na hora. Então a minha pergunta é, se Jesus chegasse agora e dissesse assim, o que você precisa que eu mude na sua vida agora, hoje? Né? A Bíblia diz, Filipenses 4:6, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, aí ele vai dizer, por orações, súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, de novo, volta aquela reflexão. Uma pergunta teológica, né? Valendo cadê o bis, né? Ganha o teu bis para falar nisso? Vou cobrar o do pastor Eliseu. Mas, valendo um bis, né? A pergunta é, por que a gente ora se Deus sabe tudo que a gente fala? Você sabe que Deus sabe tudo que a gente fala, não sabe? Deus sabe tudo que a gente pensa, não sabe? Isso é um ensino teológico, você pode acreditar nisso. Deus sabe tudo que a gente pensa. A Bíblia diz, antes que a palavra me saia da boca, o Senhor já sabe o que eu vou dizer, né? Não foi Davi que disse isso? Então por que eu vou dizer?
Qual que é a resposta? A resposta é: apresentem os seus pedidos. É como se Deus dissesse assim: eu sei, mas eu quero ouvir. E como se ele dissesse: eu sei, mas você precisa saber. Porque às vezes a gente pensa que sabe, mas não sabe. Porque a gente está tão correndo, e sendo bem sincero, correndo atrás de nada, né? Correndo para lugar nenhum. A gente está correndo, você não sabe nem onde é que está indo, mas está correndo. É quando vê, acabou mais um dia, acabou mais um dia, acabou mais um dia. A gente segue correndo. E não sabe nem para onde, mas está correndo. E não parou para pensar, para conversar e para dizer: Deus, o que eu preciso é isso aqui. Ó. E aí eu posso citar algumas áreas. Emoções, né? Você já orou alguma vez pelas suas emoções? Alguma vez você já disse assim: Deus, eu gostaria de ser mais calmo, gostaria de ser menos ansioso, eu gostaria de ter mais paz na minha vida e na minha casa. Eu gostaria que o Senhor pudesse mudar algum aspecto do meu temperamento. Tenho visto que eu estou sendo X e Y. Isso se chama autorreflexão, né? Você perceber como que você trata as pessoas, como que você trata sua família, como que você trata sua esposa, seu marido, seus filhos, seu pai, sua mãe, seu primo, seu irmão, seu cunhado, seu colega de trabalho, seu vizinho. E dizer: Deus, eu gostaria que o Senhor mudasse esse aspecto na minha vida. Esse tipo de oração funciona. Por quê? Porque as nossas emoções, elas são muito complexas. Essa é a primeira coisa que você tem que saber sobre emoções. A segunda delas é que elas não mudam da noite para o dia. Não muda da noite para o dia. Agora, quando a gente quer de verdade, Deus, ele ouve e ele muda. Mas é bem devagarinho. E é nessa jornada, pegando na mão dele, caminhando com ele, dizendo: Deus, me ajuda. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Então, fale para ele. Se ele perguntar para você agora o que você precisa, e uma das coisas que você precisa falar para ele é sobre as suas emoções, diga: Deus, eu tenho sim uma lista, eu gostaria que tal aspecto das minhas emoções fosse melhor, gostaria que isso aqui saísse, que isso aqui mudasse, que isso aqui fosse diferente. Segundo lugar, as suas finanças. É interessante que a gente muitas vezes pega esse assunto e transforma ele num assunto secularizado, né? Num assunto extra, ou num assunto não religioso. E pelo contrário, né? O Novo Testamento, a Bíblia, ele vai falar tanto sobre finanças, né? Se eu não me engano, são 400 e poucas vezes que ele vai trazer alguma história ou falar sobre isso. Então, aquele tabu de, não falemos de dinheiro na igreja, ou só fala de dinheiro na igreja, mas sempre porque a Bíblia fala demais sobre isso. Por quê? Porque é um assunto que atrapalha. Volta e meia eu trago essa estatística, né? 70% dos divórcios são por causa de crises financeiras. 70%. Ou seja, cada 100 casais que casam, 70 terminam porque não se alinham na questão financeira. Que brigam, discutem, um gasta mais, o outro menos, um gasta o dinheiro do outro, etc. E por aí vai. Então, você já orou por isso? E quando eu digo orar por isso, não é dizer: Deus, faz brotar um Pix de R$1.000 na minha conta. Isso não existe. Isso não existe. Às vezes isso existe para um pastor ou para um missionário, quando ele tem uma demanda específica, Deus levanta, dá uma oferta, isso existe. Mas o dinheiro não brota de algum lugar, ele brota de alguém que abençoa essa pessoa. Agora, falando da vida normal, a gente trabalha, a gente recebe, a gente usa o nosso salário. É assim que é a vida normal. Então, o que a gente ora? A gente pode orar dizendo: Deus, me ajuda a gastar menos, me ajuda a organizar, muda meu coração, né? Me ajuda a conseguir... Quer ver? Eu vou falar uma oração que eu fiz hoje, nem te contei, mas ela é profunda. Então, eu vou revelar para todo mundo aqui. A minha oração foi a seguinte: eu sei que cansa ouvir falar de carro, mas aqui esse é um assunto legal. Mulheres, tenham paciência. Eu gosto do meu carro, todo mundo sabe disso, né? É um carro que eu queria, eu orei por ele, né? Nós ganhamos quase metade dele de oferta e a gente está pagando a outra metade com muito suor e juros, né? Porque financiamento tem muitos juros. O que acontece? Em janeiro agora faz 2 anos que a gente comprou ele e só falta 2 anos. Só falta, viu a expressão? Porque no coração do homem passou 2 anos, já dá para começar a sonhar com o próximo. E aí eu já estou sonhando com o próximo antes de comprar esse. Olha como é difícil. Só que hoje, pela primeira vez, eu tive coragem de fazer uma oração, que eu não sei quanto ela vai durar, foi a primeira vez que eu tentei fazer ela, que é: Deus, me ajuda a não olhar para esse carro como se ele estivesse ficando velho e eu tivesse um senso de urgência que eu preciso trocar ele logo. Então, assim,
tenho mais 2 anos para desenvolver essa oração, porque seria ótimo nós tirarmos essa parcela do nosso orçamento e não colocarmos outra. Só que, ao mesmo tempo que eu estou fazendo isso, esses dias eu já estava pesquisando carro de mais de 100 mil reais e pensando, tá, mas se eu conseguir uma taxa zero, acho que eu consigo encaixar 1.600 reais por mês. Eu digo, cara, olha isso. Então, você vê como é difícil? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é, ore por esse aspecto. Deus me ajude a querer menos, a almejar um pouquinho menos, quando aquilo que eu almejo atrapalha a minha vida, financeira, no caso. Então, você tem 2 anos para orar por mim, né, para eu conseguir, nos próximos 2 anos, não enjoar do carro. Que o homem tem essa coisa desgraçada de enjoar do carro, de achar que está velho, que está feio, que vai estragar a qualquer momento, precisa trocar. Mas isso não é uma verdade. Né? Então, eu estou com esse carro há 2 anos, ele estragou uma vez, e ele não está dando nenhum indício que vai estragar de novo. E se ele estragar, o que a gente faz? Vamos ver quem sabe? Conserta e segue, o carro está inteiro, entendeu? Só que daí fica é um joguinho que o nosso cérebro faz, uma dramatização assim de, né, eu preciso, olha como tá velho, 2014, nós já estamos indo para 2026, sabe? A gente vai trabalhando, então, né, mulheres, aproveitem a dica e já diz, ó, marido, quem sabe faz a mesma oração do pastor, né? Mas é isso, é complicado, porque eu começo a olhar e digo, tá, mas quem sabe, né? Então, assim, não me cobre, né? Só quem pode me cobrar é a Renata, minha esposa, mas nos próximos 2 anos eu vou orar por isso. Você pode perguntar, mas não me cobre, né? Já não basta minha querida esposa para fazer esse papel. Mas então eu vou orar por isso, que Deus me ajude a quitá-lo e ficar feliz com ele e não ficar, sabe, querendo trocar. Então, voltando, ore pela sua vida financeira. Quando eu digo ore pela sua vida financeira, você pode orar para ganhar mais? Pode, claro. Mas existem outras orações que podem ajudar a sua vida, e uma delas é me ajude a querer gastar menos. Essa eu diria que é mais difícil do que pedir para ganhar mais. Não é verdade? O que é mais fácil? Orar e dizer, Deus, me ajuda a ganhar mais, ou Deus, me ajuda a querer menos coisas e a gastar menos. Terceiro, ore pela sua família. Família é abrangente, né? Mas ore. Todos nós temos algum parente que nós não gostamos. Vamos levantar a mão todo mundo junto para ser libertador, ou só eu que não gosto de alguém da minha família? Obrigado, gente. Todos nós temos. Ou que a gente não gosta, ou que a gente gostaria que ele fosse mais querido, mais simpático, ou menos alguma coisa. Eu vou fazer uma pergunta que eu não tenho a resposta, tá? Porque a resposta pode ser ruim, mas você já orou por essa pessoa? Você já orou pela conversão dessa pessoa? Você já orou para que essa pessoa se dobre? Porque às vezes ela é convertida e chata mesmo assim, né? Mas você já orou para que essa pessoa ela amadureça? Você já se ofereceu para ajudá-la? Você já deu um livro, só cuida com o livro, né? Tem o que é como lidar com pessoas difíceis, né? Ou coisas do tipo. Mas você já, sabe, tentou fazer parte da vida dela, abençoar a vida dela e etc. E dizer, olha. Então a gente quer que as coisas mudem, mas a gente não sabe responder quando Jesus pergunta o que você quer que eu faça. Jesus, eu quero que o Senhor abençoe a minha família. Eu quero que o Senhor abençoe a minha casa. Eu quero que o Senhor abençoe, em quarto lugar, o meu trabalho. Como é comum isso, né? Eu já disse para você que, como pastor, é claro que é difícil falar do ambiente de trabalho ruim, porque o meu ambiente de trabalho é maravilhoso, até porque, né, sou eu que gero ele como chefe, mas eu amo trabalhar na igreja, está tudo bem, né? Não tenho colegas chatos, meu único colega é o Wesley, mas eu amo o Wesley, então está tudo bem. Mas a questão é a seguinte, né? Vocês que têm os seus empregos e colegas de trabalho, às vezes ambientes que não gostam, eu já tive, né, empregos, né, diferente do ambiente da igreja, empregos de lugares que eu não gostava, com pessoas que eu não gostava. E eu vou dizer como é que eu fazia com toda a minha sabedoria. Eu reclamava. Reclamava, resmungava, reclamava, resmungava. Eu sou meio sindicalista, então eu reclamava, já queria mudar, já queria ir lá no patrão e reclamar da pessoa. Só que eu nunca orei, de verdade, eu só reclamava. Então a minha pergunta é, e se você orasse pelo seu ambiente de trabalho? E se Jesus, né, passando, dissesse assim, olha, quem que você quer que eu faça? E você respondesse, Jesus, eu gostaria que o senhor mudasse meu ambiente de trabalho. E aí tem uma pegadinha. Porque lá no meu sermão da semana passada, o que eu disse? A minha frase é aquela, se você mudar, o mundo muda com você. Lembra? E aí talvez Jesus vai mudar quem? O seu colega ou você? Hã? Você, porque o seu colega não está aqui na igreja hoje. Às vezes pode estar, mas nesse caso não está aqui. Ele vai mudar você.
Que quem está numa igreja todos os domingos ouvindo sobre como ser uma pessoa melhor, mais madura, mais parecida com Jesus é você. Então, mude você. Quinto aspecto, né? As nossas amizades. Às vezes a gente diz, estou triste que eu não tenho amigos. Estou frustrado com o amigo X ou Y. Queria que meu amigo tal fosse mais não sei o quê. Queria ter mais amigos. Mas, de novo, a pergunta é, Jesus passando e dizendo pelo que você quer, né, o que você quer que eu te faça. Você já disse isso para ele? Jesus, eu gostaria de ter amigos. Eu gostaria de ter um amigo esportista, né, para me ajudar a fazer esportes. Eu gostaria de ter um amigo enxadrista para jogar xadrez comigo. Estou descobrindo vários atletas, né? Wesley, Raquel, descobri agora que o Samuelzinho joga, né, Samuel? Vamos jogar. Hoje descobri que a Brenda joga. Tem mais alguém que joga? Vamos fazer o campeonato internacional da nossa igreja. A gente joga lá no Uruguai, daí a gente diz que foi internacional. A gente faz o nosso campeonato. É isso. Procure pessoas, passe tempo com elas. Então a gente diz, não tenho amigos. Mas a partir do momento que você se isola, aí não dá para dizer que não tem amigos. Porque a gente só não tem amigos se a gente se isola. Então onde que é um bom lugar para a gente achar amigos, Sandra? Nas quartas-feiras. Um pequeno grupo. Por que nós insistimos em ter 30 minutos de lanche depois do estudo? Por que, gente? Para conversar, gente. Não tem nada, não tem nenhum objetivo além de conversar. E os líderes dos nossos PGs são treinados e sabem disso. É proibido fazer um pequeno grupo da nossa igreja sem lanche. Não por causa do lanche, porque jantar você janta em casa. O lanche é só para beliscar e ficar onde? Em volta da mesa. Fazendo o quê? Conversando. Conversando. Respondendo essa oração. Deus, me dê amigos. E, sexto e último lugar, né, dentro do terceiro ponto, saúde. Se Jesus chegasse agora e perguntasse o que você quer que eu te faça, o que você precisa. Às vezes a gente sente dores, às vezes a gente tem doenças, às vezes a gente tem pessoas ao nosso redor com dores e com doenças e a gente não ora. A gente não para orar e dizer, Deus, abençoa essa pessoa, ajuda ela, ajuda nisso. Gente, Deus cura. Você acredita que Deus cura? Deus cura. Deus cura milagrosamente e Deus cura medicamentosamente. Deus cura das duas formas. O nosso papel é pedir. E, claro, aquele que está doente, tomar o remédio. Pedir, dizer, Deus, cura, cuida. Mas, de novo, você está ali, Jesus está aqui, e ele pergunta, o que você quer que eu faça? Esses meus 6 exemplos foi para te ajudar a pensar assim, Tchê, tenha respostas na ponta da língua. Saiba responder Jesus quando ele pergunta. Aí você diz, Caio, mas quando que ele vai me perguntar? É óbvio que isso aqui é uma linguagem figurada. Eu volto para a mesma ilustração, a partir do momento que o véu do templo foi rasgado, e Deus então nos deu o chamado livre acesso ao Pai, você pode ter esse encontro com Ele a qualquer minuto. Basta que você ore. Basta que você ore. Eu ia dizer, basta que você feche seus olhos, mas fechar os olhos não é bíblico, né? É importante você saber disso. A gente fecha os olhos para não ficar olhando para os lados, né? Mas, na verdade, o bíblico é o conversar com Deus. A gente não deixa as crianças ouvir isso, mas a gente ensina para elas, que senão... Já viu criança orando, se de olho fechado elas já ficam assim, né? Imagina elas de olho aberto. A gente é igual, né? A gente é igual. Se você orar de olho aberto, e eu quero, inclusive, fazer uma reclamação aqui, dizer que eu canso de subir aqui, quando o Henrique está orando no final do louvor e está todo mundo me olhando assim. Na hora da oração, você fecha seus olhos. Você conversa com Jesus. Quando eu digo, vamos orar agora e fechar os olhos, aí fica todo mundo me olhando e aquilo me irrita do jeito que vocês não fazem ideia. Eu digo, vamos orar agora e parece que ninguém me obedece. O pastor está aqui dizendo, vamos orar, e está todo mundo assim. Vamos orar, gente, fecha os olhos. Vamos orar. E aí a gente fecha os olhos. E nessa hora que a gente fecha os olhos, Jesus está ali, paradinho, com todo o amor dele, perguntando o que você precisa. Quarto e último lugar, para a gente encerrar, 2 versículos agora distantes uns dos outros. O primeiro e o último. No 46 ele vai dizer assim, ó, Marcos, né? 10, 46. Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Então aqui é o início da história. Ele está dizendo que ele estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Então pensa assim, a vida dele era um caos. Ele era cego, ele estava pedindo esmolas. Ou seja, ele, né, não conseguia trabalhar. 2000 anos depois já é difícil hoje para um cego conseguir um bom emprego, imagine 2000 anos atrás.
E aí, no 52, agora vai lá para o final, vai dizer que a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Quarto e último ensino, ele diz o seguinte: o encontro com Jesus muda o nosso destino. Então você perceba como era a vida dele antes e como passou a ser a vida dele depois. Quero terminar então observando a mudança que Jesus fez na vida dele. Ele era cego e pedia esmolas quando encontrou Jesus. E ao final, então, ele termina a história sendo curado, da sua cegueira e se tornando um seguidor de Jesus, porque o texto diz que ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Ou seja, ele saiu daquele ambiente que ele estava e dali para frente ele já foi e seguiu o caminho. Vamos falar de nós, então. Jesus nos encontrou possivelmente, né, cegos espiritualmente, né, usando a linguagem figurada do texto, esmolando à beira do caminho, e hoje ele nos convida a receber a cura e a seguir ele por um novo caminho. Interessante pensar nisso porque talvez você diga, né, sou cristão há tanto tempo, é difícil entender essa analogia, e a minha resposta para você é: a qualquer momento a gente fica cego. Qualquer momento a gente fica cego. Eu não sei se você já ouviu alguma história de alguém que traiu a esposa e abandonou a família, e a pessoa usa esse termo, ela diz: eu fiquei cego. Eu não enxergava mais e eu só queria, né, tinha olhos para fulano e para ciclano. Então nós nos cegamos para o pecado. Ele entra, ele é maravilhoso, ele é gostoso e ele faz com que a gente deixe de enxergar a nossa espiritualidade, a nossa história, aquilo que nós amamos, a gente esquece os filhos, esquece tudo e a gente vai lá e destrói a nossa vida. O que eu gostaria que você entendesse é que todos nós somos passíveis desse erro, todos nós precisamos dessa ajuda, todos nós precisamos orar e dizer: Jesus, muda a minha história. E mais do que isso, eu penso que aqui também tem um segundo aspecto, que é o aspecto de gratidão. De poder olhar e dizer: Jesus, obrigado porque o Senhor mudou a minha história, é verdade. Então, todos nós que caminhamos com Jesus, a gente precisa lembrar da nossa história de conversão. A gente precisa voltar lá atrás, ou pertinho, ou lá longe, dependente de quantos anos faz, e conseguir entender o que mudou. Essa semana, conversando com uma pessoa, explicando para essa pessoa o que é salvação, conversão, como isso funciona, né, e fazendo alguns desenhos, eu estava explicando, dizendo isso: você precisa conseguir olhar um antes e depois. Você precisa conseguir olhar um antes e depois. Esse é um dos indicativos da conversão. Você precisa conseguir olhar e dizer: caramba, minha vida ela era assim e agora minha vida ela é diferente. Ah, pastor, mas tem que ser uma mudança drástica. Assim, antes eu era líder de uma quadrilha e agora eu sou o pregador da igreja. Não precisa. Jesus nunca disse que é assim que funciona. O que ele muda é o âmago do ser. Olha que expressão bonita. Ele muda o mais profundo daquilo que você é. E você pode nunca ter sido um grande líder de quadrilha, e você pode nunca se tornar um grande pregador. E ainda assim você pode ser um ótimo filho de Deus. Que você pode ser um grande pregador e ser um péssimo filho de Deus. É paradoxal, mas isso é possível. Então o nosso foco aqui é que você caminhe muito perto de Jesus. E que você tenha um relacionamento que seja crescente com Ele. Que vá degrau após degrau. E você pode começar a sua vida. Essa semana eu mostrava para alguém, foi para ti, Giovanni, né, que mostrei a foto do arrumando estacionamento, né, meu primeiro ministério. Eu tinha 18 anos e eu carpi, né, o estacionamento da Monte Serra quando a Monte Serra comprou o terreno do lado. E eu gostei muito daquilo, porque foi a primeira vez que eu me senti útil na vida em relação à minha vida ministerial. Eu tinha 18 anos, eu tenho uma foto desse dia e eu lembro como se fosse ontem. Eu fiz sozinho por alguma razão, não sei se é porque, sei lá, ninguém quis ajudar. Na foto tu viu que tinha mais 5 ali, né? Mas eu não quero falar mal deles. Mas eles chegaram para uma reunião, né? Na verdade, eu tinha feito sozinho durante o dia. Enfim, até esqueci o que eu estava dizendo, que eu amo todos eles, não estou bravo com eles, tá? Mas eu estava mostrando para ele a minha foto. Mas, ou seja, vamos fechar aqui, que senão eu me empolgo, já é 8h30, está na hora da gente ir lá comer massa. Jesus, ele encontra a gente e ele muda a nossa história. E ele vê a gente lá atrás. A nossa história é uma bagunça e ele vai mudando ela devagarinho. E a gente pode olhar para trás e dizer: Deus, ele mudou aspectos, sim, da minha vida lá atrás. Ele foi mudando ao longo da minha história. E eu posso chegar aqui e dizer: Deus, obrigado. Então, quando você olha para trás, você precisa enxergar Deus participando, você precisa enxergar essa mudança. Então, encerrando essa conversa que eu disse que tive com a pessoa,
Eu disse para ele, olha, você precisa enxergar um antes e depois, mesmo que ele seja muito sutil, mas ele tem a ver com o seu caráter e o seu coração. Quero convidar